Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Hoje falando sobre energia, novamente, falando sobre o chácara básico. Você sabia que o chácara básico é o que comanda o corpo? Ele é que comanda toda a força do corpo físico. Ele comanda a confiança na sua vida, ele comanda a confiança em Deus, no universo, ideias concretas, a vida financeira que você tem é equilibrada ou não, justamente por causa da energia que vem do chácara básico. A sua estabilidade, a sua coragem, a sua iniciativa. Ele comanda as ações, as criações, a sexualidade, a estabilidade. É um chakra muito importante na vida da gente. Ele também é chamado como chakra raiz, né? Porque é ele que enraiza, ele é que dá a base na vida da gente. Eu tô falando desse chakra, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui a, a imagem, né? Do chakra para vocês conseguirem se identificar, ó, esse aqui, ó, é o último, tá? É o último chakra. E nós vamos falar bastante sobre ele porque é um chakra muito importante. Todos são, mas esse chakra, ele tem algumas especificações muito importantes para a nossa sobrevivência, né? Ele é um chakra de uma energia muito forte de sobrevivência, uma energia de equilíbrio que faz a nossa vida andar. É ele que lidera o medo, a coragem, a estabilidade financeira, as ideias concretas. Então, assim, é ele que faz a conexão com o corpo, a nossa vontade de levantar da cama, né? A nossa conexão com o trabalho, com as obrigações, com as nossas dificuldades do dia a dia. Ele que faz esse enfrentamento, né, na vida. Então, esse chakra aqui, ó, ele fica bem na base da coluna, como vocês podem ver, tá? Ele fica bem no finalzinho da base, ele fica aqui embaixo, que é um lugarzinho chamado de períneo. Fica entre... É aquele canal que fica logo após o ânus e antes do esfíncter, né, da bexiga ou do lugar onde a gente... do pênis e do ânus. É aquele lugar no meio, tá? Ele é chamado de períneo. É ali que inicia o chakra básico, tá? Eu vou mostrar para vocês o vórtice dele. Olha, daqui dá para vocês verem direitinho, ó, tá? Ele tem um vórtice com a Terra, é a conexão com a Terra, tá, gente? É a conexão com a natureza, é a conexão com nossas energias primárias. Então, ele é virado para baixo, tá? Vocês estão vendo aqui o vórtice dele? É sempre em formato de espiral. É uma energia muito forte, tá? E é daqui também que vem a Kundalini, né? Que eu mostrei para vocês aqui, ó. Esse daqui é a Kundalini. Hoje eu vou falar sobre ela, tá? Eu já tinha mostrado essa foto para vocês. A Kundalini é uma energia que passa para limpar os chakras em formato de serpente, né? Que os indianos usam a Kundalini, eles estudam a Kundalini 1000 anos antes de Cristo, tá? Então, isso daí é uma teoria desenvolvida na Índia, é uma prática, é um estudo, é muito mais do que um estudo. Isso daí é uma prática de vida, né? Que eles entendem como uma energia essencial para que você consiga equilibrar todos os chakras.
Então eu vou falar bastante sobre isso. Nessa foto dá bem legal para vocês verem. E ela também inicia junto com o chakra básico, né? O chakra da sexualidade. Eu vou explicar direitinho isso daí para vocês. A princípio, nós vamos começar a falar daqui. Eu vou virar a câmera para a gente começar a conversar mais de perto. Eu fico muito grata por vocês estarem hoje comigo, né? Nós estamos muito próximo daí do Natal e mesmo assim tem pessoas que se colocaram, prontificaram, né? A Lourdinha é uma delas, meu marido. A Juju tá aí já, acabou de entrar. E eu vim trazer para vocês hoje o vermelho, né? O vermelho é a cor do chakra básico, né? Pelo que vocês viram na foto. E tem bastante coisa para falar sobre esse chakra, tá? Então, assim, ó, esse daqui é uma outra foto que eu posso mostrar para vocês. O chakra básico é o último, tá? Ele fica bem aqui no finalzinho, tá? Bem no períneo. Períneo é aqui embaixo, perto do ânus, tá bom? É uma energia que ela vem de baixo para cima. E eu vou falar bastante sobre a função desse chakra, né? Ele tem uma função de princípios de equilíbrio da vida, né? Ele trabalha muito com a energia Yang, que é a energia da força, a energia do comando, a energia do trabalho, a energia do sair de casa todos os dias, da responsabilidade. Então, assim, esse chakra desalinhado, né, bloqueado, ele vai trazer muitas complicações na vida da gente. Tudo isso, assim, imaginando, tá, gente, que todas essas energias, elas já têm um pouquinho de medo, elas têm um pouquinho de insegurança. Isso é dentro de um padrão normal. O que nós estamos falando em quando ele está bloqueado ou ele está desequilibrado, é quando essas emoções, essas energias fazem com que isso fique exacerbado. Então, assim, é um excesso dessa energia, né? Ou é um excesso dessa energia, ou é um excesso desse bloqueio, ou por muita falta, ou por muito excesso dessa energia, causa esse desequilíbrio, tá? Mas pensando que a gente tá aqui no meio, todo mundo precisa de um pouquinho de iniciativa, todo mundo precisa de um pouquinho de coragem, todo mundo precisa ter esse cuidado com o corpo, né? Todo mundo precisa de um pouquinho de coragem, de estabilidade. Tá tudo bem? Tá dando um pouquinho de delay. Tá dando delay? Tá. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? O sol tá dando pra ouvir legal. Ah. Só que tá fora. Tá fora. A internet tá bem complicado. Então, assim, eu vou ver se eu coloco mais a foto aqui, ó, pra vocês não terem que acompanhar minha boca. Aí fica legal, tá? Então, assim, esse chakra aqui, né, o chakra básico, todo mundo precisa de um pouquinho de energia, né, gente? Precisa dessa energia da tranquilidade, da segurança, né? E quando você tá muito numa situação de muito desconforto, ele tá desequilibrado, ele causa alguns problemas. Eu vou trazer, deixa eu ver se é assim, eu vou trazer aqui para vocês, que eu acho que fica até melhor deixar a imagem, porque aí eu vou falando com vocês e a gente deixa só a imagem, tá bom? Mesmo que dê delay, vocês vão ver a imagem e só ouvir a minha voz, porque a internet, gente, é complicado, né? Então, olha só, quando a gente fala em questão de energia e desequilíbrio, essa energia do chakra básico, ele pode trazer
anemia, pode trazer insegurança, medo, incapacidade, tristeza, gente. Ele traz tristeza, ele traz raiva, impaciência, né? O apego material ele é muito voltado para coisas materiais, para a nossa energia do básico, da sobrevivência, a preocupação de você viver, de você acordar todos os dias, a preocupação com o dinheiro, das contas para pagar, né? Então, é uma energia que vai levar você para uma situação de sensações no corpo. Ele é muito corpo. Então, dores musculares, né? Então, quando eu falo da massagem, tá muito ligado com esse chácara básico, tá? Tá muito ligado com ele. As dores musculares, as dores na coluna, né? Ele traz muito isso, pressão baixa, o excesso de peso, a fadiga, né? Por que o excesso de peso? Porque a pessoa ela come exacerbadamente por uma baixa autoestima, né? Então, assim, a pessoa que se sente feia, a pessoa, ela sabe que ela se acha sem graça, ela pode até saber pelos outros, né? Que os outros falam para ela que ela é bonita, mas ela se sente feia, ela se sente sem graça, ela não se sente adequada. São pessoas que têm dificuldade, né, de se olhar, são pessoas que têm dificuldade de enfrentar o medo, né? Pessoas que sentem um vazio existencial muito grande, né? São pessoas que ou ela come demais ou ela não come nada, né? Ela tem uma complicação aí, ela tem um sentimento com a alimentação, né? Ela tem dificuldade com a alimentação. Ela tem também essa confusão mental de ser uma pessoa muito medrosa, de não confiar, pessimista, né? Uma pessoa que tem uma conexão com coisas, sempre achando que vai acontecer alguma coisa com ela, sempre vendo desgraça, né? Ela se liga nessas energias de coisas ruins, ela se liga nessa energia do susto, né? Uma pessoa muito assustada que pode desenvolver a síndrome do pânico. Normalmente, pessoas que têm síndrome do pânico, normalmente são pessoas que têm o chácara básico desequilibrados, né? São pessoas indisciplinadas, são pessoas desatentas, que quando você fala assim, vou fazer exercício, tem aquela preguiça, aquela fadiga, né? Não se envolve com disciplina, tem um cansaço, uma depressão, ela tá sempre desanimada. Hoje eu vou fazer caminhada, mas não tem aquela coisa com o corpo, cuidado com o corpo. São pessoas que se relaxam, né? Não tem uma autoestima muito bem equilibradas, então elas relaxam na maneira de se vestir, elas relaxam na maneira de cuidar do corpo, cuidar do cabelo. Tá bom, tá tudo bem, tá tudo ótimo assim. Então, assim, são pessoas desanimadas, né? Quando esse chácara básico tá em desequilíbrio e a pessoa, assim, sempre uma visão daquela pessoa desanimada, sempre desmotivada, muito caidinha, né? Então, isso sempre, né, uma pessoa que tem esse desequilíbrio do chácara básico. E são pessoas que normalmente não se ligam à confiança em Deus, ao universo, acreditar e ter essa ligação
com aquilo que não enxerga, né? São pessoas muito materializadas, são pessoas que são sempre ligadas à matéria, né? Ah, eu preciso ver para crer, se eu não ver, eu não vou acreditar, né? São pessoas que não acreditam muito nessa coisa do universo, do Criador, que existe um universo, que existe um algo a mais, um algo além, né? Então elas se prendem muito naquilo que elas veem, naquilo que elas podem acessar, muito na matéria mesmo, né? São pessoas muito assustadas, né? Que se assustam com as coisas, que se baqueiam com as coisas. São pessoas que têm bloqueios sexuais, né? Muito das pessoas que têm o chácara básico desorganizado são pessoas que têm crenças limitantes em questão do sexo, não conseguem se entregar, não conseguem ter um relacionamento bom, e tudo isso causa muitos problemas energéticos, e vocês vão ver o porquê, tá? Então, eu falei dos sintomas quando o chácara básico tá em bloqueio, quando ele tá fechado, quando ele tá diminuído, ele tá trancado, né? E qual é o nosso grande objetivo? É deixar fluir essas energias para que ele se expanda, né? Os chakras, eles precisam de energia para eles se expandirem, para eles conseguirem florescer, para que cada uma dessas energias possa vibrar e conduzir a nossa vida, né? Então, por exemplo, quando eu vou tomar uma decisão, quando eu vou falar alguma coisa, pessoas que têm dificuldade, que são tímidas, ela tem que desenvolver o laríngeo, né? O laríngeo é um chakra que faz com que essa energia possa fluir, você possa ter relacionamentos, você possa se colocar, né? Quando sentimentos, os relacionamentos com pessoas, né? A amorosidade é no chácara cardíaco, né? Então, cada um deles tem uma função muito importante dependendo daquilo que você escolha fazer. Então, se você tá precisando, né, de dinheiro, se você precisa trabalhar todas essas energias do medo, de enfrentamento, eu vou fazer uma prova, eu vou vou pedir emprego, ou eu vou pagar uma conta, tudo isso é no chácara básico, nessa relação com a energia do dinheiro, né? Tudo vem através do chácara básico. Então, quando você tem reações no corpo, cada um dos chakras vai ativar. A gente pode imaginar que, se você fizer uma comparação bem tosca, tá? Só uma comparação, que o nosso corpo é um celular, tá? É um celular. E que cada um desses chakras são aplicativos, tá? Aplicativos. Então, assim, eu vou fazer uma conta, eu uso o aplicativo da calculadora, né? Eu vou fazer uma edição de vídeo, eu abro um aplicativo de editor de vídeo. Para cada coisa que a gente precisa realizar na nossa vida, a gente faz com a energia de um dos chakras. Então, por isso que eles precisam estar sempre em equilíbrio. Porque em funções da sua vida, você vai usar ou um chakra ou o outro, né? E vocês conhecem bem essa situação das pessoas falarem assim: nossa, você é boa em redação, mas
nossa, chega na hora da matemática, você tem um pouquinho de dificuldade. Isso são as energias do seu corpo sendo ativadas, né? Ai, nossa, você faz muito bem academia, você cuida do corpo, você é organizado, você é responsável, você consegue lidar bem com essa coisa de cronograma, de ser disciplinado, é o chakra básico, né? Então, para cada um dos chakras, você tem uma função completamente diferente da outra. E se você tiver eles organizados, você vai sendo bom em tudo, né? Ah, mas como assim, Vera? Você quer dizer que eu vou ser uma pessoa igual a Deus? Não, gente, igual a Deus não, mas nós somos uma centelha divina, né? E essa centelha divina é uma parte de Deus, nós temos toda a capacidade de sermos perfeitos nas coisas que a gente escolher fazer. Nós somos prósperos. Nós temos a prosperidade dentro de nós. Nós temos a capacidade da autocura. Nós temos a capacidade da riqueza. Nós temos a capacidade dos pensamentos em Deus, do universo, conexões com as pessoas. Nós temos condições de eliminar todos os bloqueios que nós temos. Nós temos condições da autocura. Porque todos esses chakras vieram justamente para eliminar essas dificuldades da nossa vida. E quando você começa a fazer a limpeza deles, o equilíbrio deles, você vai vendo que a sua vida vai melhorando, né? E então, assim, eu ainda vou falar para vocês como fazer isso e vou falar da Kundalini, que é essa energia em formato de serpente, tá? Eu vou agora falar para vocês quando essa energia tá em excesso, tá, gente? Quando essa energia tá em excesso, porque existem os dois lados, tanto o lado da falta como o lado do excesso. Tanto um quanto o outro são bloqueios, tá? Vou falar um pouquinho aqui de perto para vocês, só para vocês me verem. Eu acho que tá dando ainda delay. Como é que tá, gente? Tá em delay ainda? Fala para mim aí, conversa comigo. Então, quando o chakra tá em excesso, gente, a gente percebe que você começa a ter reações exacerbadas, né? Então, assim, porque é um chakra da força, da energia, né? Da coragem, do corpo. Então, quando a pessoa tem isso... Ai, que bom, Eliette, muito obrigada de ter me avisado, minha linda. Eu vou colocar aqui. Ai, um pouco só, mas tá bom. Na internet, né, gente? Fazer o quê? Então, quando o chakra básico tá em excesso, tá? Quando ele tá... também é um desequilíbrio, tá, gente? Porque nada é bom quando tá ou em excesso ou em falta. Eu falei para vocês agora da falta da energia e vou falar agora do excesso da energia, tá? Quando ele tá em excesso, a pessoa, ela fica tão poderosa, né? Ela se sente tão poderosa que aí ela só trabalha, ela só faz as coisas, ela não para um segundo, ela é neurótica por causa de saúde, ela entra nessas neuroses dos excessos, né? E aí começa a ter reações de excesso de cuidados do corpo. Então é aquela que não sai da academia. Vocês conhecem alguém assim, gente? Eu conheço.
não sai da academia, excesso de organização, excesso de hora marcada. Nossa, se ela marcou com você um horário e você não apareceu, ela fica uma fera, né? Porque isso é um excesso de energia do chakra básico, né? Então, são ações mais explosivas, a pessoa é mais irritada, ela é mais agitada, ela é mais inquieta, né? Ela age muito pelo instinto, então ela fala alto, ela grita, ela fica nervosa, ela explode. Gente, eu tenho que falar que eu já passei por uma fase assim, tá? Meu chakra básico, ele era bem em excesso, né? Hoje já tá mais próximo do equilibrado. Ainda não tá, mas tá mais próximo do equilibrado, né? Então, a pessoa que tá com excesso, ela tem uma vida sexual conturbada, desequilibrada, nada para ela tá bom. Então, ela não tem esse equilíbrio de assimilar as coisas lindas da vida. Tudo dela é pressa, tudo dela ela quer para ontem e ela fica naquela euforia, né? Então tudo para ela assim tudo para ela é exacerbado. Então são pessoas agressivas, são pessoas que xingam no trânsito, humilham as pessoas, porque eu tô com pressa, passa na frente do outro, né? Então são pessoas que se transformam em neuróticas, né? E isso podem se desenvolver doenças muito graves, neurológicas, né? Porque a pessoa acaba ficando com excesso. Imagina, gente, eu vou fazer outra comparação, tá? Imagina o fogo, tá? Imagina um fogo. O equilibrado seria de como é que eu posso dizer? Um fogo médio, que ele aquece, uma fogueira de São João, vamos colocar assim, uma fogueira de São João. Isso é um fogo médio, ele aquece, ele tá equilibrado, ele não solta faísca, ele esquenta, ele tem a função dele, né? Esse aí é um fogo que tá equilibrado, que a gente consegue dominar, né? Que a gente consegue chegar perto. Um fogo desequilibrado é bem a cor do chakra básico, tá, gente? Um fogo desequilibrado seria um fogo ou muito pequeno disso ou muito grande. Imagina um prédio pegando fogo, tá? Então é um fogo que sai do controle, ele destrói, ele acaba, ele vai queimando tudo que tem pela frente. Imagina um fogo pegando fogo num shopping, por exemplo, né? Que ele vai queimando tudo que tem pelo caminho e ele vai detonando e vai acabando e as coisas vão caindo. Isso é um fogo no excesso, tá? E o fogo pequeno seria aquela brasinha, né? Existe um fogo ali, mas ela não quer ser incomodada. Você não consegue fazer muita coisa com ele, porque ele não saiu a chama. Então você não consegue assar nada nele. Ele só tá ali no calorzinho dele, né? Você sente o calor, mas ele perdeu a função. Vocês conseguem, nessa comparação, né, da fogueira sendo o ideal, que ela tá na função dela, tá um fogo equilibrado, na brasa, né, que você não tem mais a chama, uma queimada em floresta, é isso mesmo, amor, não tem o controle, né, e aquela exacerbada que é um fogo que você não consegue controlar. Então, quando tá em desequilíbrio por excesso, é esse fogo da queimada da floresta que queima um shopping, tá? Tudo dessa pessoa é excesso. Então, ela não participa de eventos porque nunca tem tempo, né? Ela não para conversar com as pessoas.
ela não tem tempo, ela não tem... o tempo dela é precioso demais, ela só quer saber de trabalhar, deixa filho mais tempo na escola do que precisa, porque ela acha que o filho tá no lugar certo, que ela tá lá. O tempo dela é precioso, o tempo dela é completamente precioso. São aquelas pessoas que fazem faxina e que ficam durante horas enquanto não vê tudo perfeito, não para nunca. Não se dá o direito de ir pescar, não se dá o direito de tirar férias, não se dá o direito de curtir, não se dá o direito de tomar um vinho com um amigo, né? Tudo dele é muito rápido, o sexo dele não é bom, né? A conversa dele não é boa, a presença dele não é boa, porque tudo dele é exacerbado, é uma pessoa que tem uma irritabilidade muito grande, às vezes faz mal para as pessoas, né? Isso é porque tá em desarmonia, tá, gente? E isso causa problemas seríssimos de coração, né? Causa problemas seríssimos emocionais, de ansiedade, né? Porque ou a síndrome do pânico, então a pessoa tem medo, mas é um medo incontrolável. É um medo que virou síndrome do pânico. Então, assim, a síndrome do pânico existe há muitos anos. Só que agora, recentemente, que ela tem um nome, né? Mas isso é um desequilíbrio da energia Yang, né? Então, a pessoa tem... tudo dela é muito grande. Então, esses dois desequilíbrios, gente, traz problemas seríssimos, né? Aí você fala assim pra mim, mas Vera, como que a gente faz para equilibrar tudo isso, né? Tudo na vida, todas essas energias, existe o equilíbrio. Porque olha como é simples quando a gente começa a entender. Se você tem alguma coisa desequilibrada, ou você é pouco demais, ou você é em excesso, para chegar no meio, você precisa aprender o oposto. Vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio? Então, assim, se você é uma pessoa que tem pouca iniciativa, você tem medo de tudo, você é desconfiada, você tem uma baixa autoestima, o que você precisa? Você precisa olhar para essas pessoas que têm o oposto, né? E tentar copiar isso um pouquinho, pelo menos, para você chegar no meio. Então, assim, a gente vem com essas duas energias. Deus, ele é tão, tão maravilhoso, ele é tão digno, né? Ele é tão maravilhoso que ele coloca na nossa vida sempre pessoas que são os nossos opostos, né? São normalmente, vocês viram como assim, tem muitas pessoas que a gente casa e fala, os opostos se atraem. Por que os opostos se atraem? Porque é com o oposto que você vai enxergar a sua falha. É no oposto que você vai aprender a se completar. É no oposto que você vai ver aquilo que te falta, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu sempre fui desequilibrada para mais, né? Então, assim, muito brava, muito nervosa, trabalhadeira demais, eu não tinha parada, tudo é tempo. E o meu marido, ele é muito calmo, muito tranquilo. E aí, ele foi me trazendo esse equilíbrio e junto com ele vieram outras pessoas na minha vida falando sobre meditação, sobre a espiritualidade, sobre o autoconhecimento, sobre o respirar, né? Sobre os pequenos prazeres da vida, coisas que a gente vai deixando de fazer em prol do outro, né? Então, gente, coisas que vão trazendo uma sintonia com você mesmo. Então,
Com o passar do tempo, eu vim diminuindo essa minha euforia e entrando em contato comigo mesma. E isso vai fazendo com que a prosperidade se aproxime. Porque quando a gente é muito uma coisa ou a gente é pouco outra, a mesma coisa, a gente não cria prosperidade. Por que o dinheiro para uns é pouco, né? Não consegue sair daquela mesmice, você não consegue criar coisas, você não consegue prosperar. E em volta, no outro, ele cria dinheiro adoidado, assim, um atrás do outro, mas o dinheiro não para na mão dele, né? Sempre tem coisa quebrando na casa dele, sempre tem coisa estourando, sempre o dinheiro, sempre aparece uma coisa para pagar, sempre aparece alguma coisa que o dinheiro vai embora. Isso é uma energia, gente. A energia do dinheiro, ela fica no meio. Tudo é aquilo que a gente consegue lidar com a energia, né? Porque essa energia do se sentir menos, não se sentir merecedor, que tudo é difícil na minha vida. A energia do dinheiro não tem o raciocínio. Ele vai vibrar dentro daquilo que você coloca como certo. Então, se você tá vibrando, eu sou um coitadinho, eu não tenho força para fazer as coisas, tudo para mim é difícil, eu vou sair para trabalhar, mas eu não consigo emprego. Então, assim, sempre dentro dessa mesmice, né, dessa falta de confiança, quando você vai buscar o dinheiro também está nessa mesma sintonia, né? Que o dinheiro é pouco, se ela entende que é assim, que é melhor para ela, então a energia do dinheiro vai entender isso e é isso que você vai ter, né? Então, quando você entende que você é pouco, você ganha pouco dinheiro. Não tem, gente, não tem outra forma. A energia é quântica, é uma coisa, são energias quase que perceptíveis. Ela é como energia da energia elétrica, né? Ela vai dar a intensidade dela conforme a combinação de fios, conforme a energia que está entrando. Então, se você tem muita energia, se você põe um 110, ele vai funcionar com 110. Se você põe 220, ela já tem uma capacidade maior, ela aguenta uma resistência maior. Então, tudo é a saída que você der. Agora, se você tem a capacidade do dinheiro e não tem a gratidão, não tem a energia da caridade, esse dinheiro, ele entra, mas ele sai. Ele não consegue se manter, porque a prosperidade é uma coisa que depende muito do seu eu, da sua centelha divina, de quem você é. Você atrai para você coisas daquilo que você merece, né? Então, assim, quando você entende que você merece isso, que você vibra nisso, a prosperidade chega, né? Então, assim, eu não quero, eu não, né? Assim, não é que eu quero ser rica, eu quero prosperidade para minha vida, mas eu preciso entender que essa prosperidade tem que chegar e ficar. É aí que está a grande diferença, né? O merecimento, o autoconhecimento. Eu quero uma pessoa que me ame, mas eu quero ela para quanto tempo? Eu quero ela para o resto da minha vida. Eu quero ser amada o resto da minha vida. Eu quero que essa pessoa